queridos amigos, nossos espectadores. Como é bom estar com você novamente. Eu, você, Joana de Ângeles e a doutora Nise da Silveira, para juntos reconstruirmos todas as suas emoções. Hoje nós estamos aqui para convidá-lo a fazer uma viagem interior, onde você vai fazer o processo de autodescobrimento. Quem sou eu? O que eu carrego dentro de mim? Quais são as emoções que em tantos momentos na minha vida me apertam o coração e eu acredito que não terei forças para caminhar? Pois é, quando passamos por esses momentos difíceis, nós achamos que não estamos preparados. E muitas vezes ouvimos dizer assim: Deus é injusto conosco. Como é que eu posso passar por tantos desafios? Pois, como Ele ama todos nós, Ele nos fortalece e nós estamos aqui preparados para os enfrentamentos. Se você quiser participar do nosso programa contando a sua história de vida, o seu desafio, o seu conflito, envie para esse número do WhatsApp a sua história e estaremos aqui na TV Mundo Maior no programa Reconstruindo Emoções com você. E, lógico, quem sabe a semana que vem pode ser a sua história. Hoje nós estamos com um convidado querido, um convidado do coração, que é um psicólogo experiente e que vem aqui bater um papo conosco, Júlio César Sarroris. Seja bem-vindo, Júlio César. Prazer todo meu. Obrigada pela sua presença. Pois é, nós recebemos a história da Ana Maria, uma querida que nos escreveu lá do interior de São Paulo, da cidade de Americana, e ela diz assim: passei por inúmeros momentos de felicidade na minha vida, muitas emoções para se recordar, mas eu não consigo recordar das boas emoções mais. Pois o meu desafio, a minha dor, foi ter a perda de toda a minha família. Eu era casada há 32 anos, tinha um filho que estava com 20 e meu marido. Vivíamos em paz, vivíamos felizes, porém, em certo momento da vida, fomos surpreendidos. Meu marido precisou fazer um exame porque não passou muito bem e aí veio a surpresa. Ele foi diagnosticado com câncer de pulmão e uma situação que já não estava mais em condições, foi muito rápido, em condições de reverter o quadro. Fez quimioterapia, porém, quando meu filho, de 20 anos, acompanhando o papai na quimioterapia, passou mal, começou a ter vômito seguido, e passou por inúmeros exames e foi diagnosticado câncer de pâncreas. Em um ano, partiu meu marido e meu filho. E eu estou sozinha até hoje. A minha pergunta: como ver as flores da vida? Como trabalhar a dor? Então, para vir falar sobre esse assunto com você, temos aqui o Júlio César, que tem toda a experiência, uma bagagem
também de desafios e sabe trabalhar com a dor. Como um especialista, vem te trazer de coração para coração. Júlio César, você também tem uma história de vida, de desafios, como Ana Maria, acho que até maior, né? Na verdade, que chamamos de perda, que a gente não perde nada, né? Como é que é a tua história? Bom, eu nasci numa família espírita, nós somos de Salvador. Nós éramos vizinhos do Divaldo, né? E as reuniões ocorriam lá na nossa casa. E começa lá, em 1945, quando eu nasci, né? Comunicava-se uma entidade que tinha uma constituição perispiritual de toureiro espanhol, e que foi um suicida. E esse toureiro se comunicava na reunião mediúnica que ocorria na sala da nossa casa. Eu era recém-nascido, né? Muito tempo depois, eu estava em Niterói, o Divaldo veio fazer uma palestra e falou assim: o seu pai, meu pai já era desencarnado, tem um recado para você. Aquele toureiro está reencarnando na família. Fiquei surpreso, porque ele já tinha me avisado antes em relação à minha filha, Juliana, que ele cuidou do caso de desobsessão da minha avó, que ela cuidou muito de mim. Ela desencarnou quando eu tinha 12 anos, já no Rio de Janeiro. Mas lá em Salvador, ele convivia e via o quadro de demência da minha avó, tratou a desobsessão, existia um obsessor tenebroso, e ela teve uma restauração do processo psíquico, desencarnou bem, e eu tinha 12 anos. Então já temos aí dois casos, né? Sim. Uma filha, que foi minha avó, também noticiado pelo meu pai através do Divaldo, e o toureiro espanhol, que foi um filho que era um suicida reencarnado. Este espírito que reencarnou, o Pedrinho, nosso querido Pedrinho, desencarnou 4 meses de idade, depois de um sofrimento intenso, Poxa. uma cirurgia de rim, porque o pacto que ele teve, que a gente não tem muito detalhe desse pacto de morte, é que se deixou pegar pelo touro. Então, você via no bebê, recém-operado, as marcas na barriga. Olha. Né? E foi muito intenso, porque nós corremos para o hospital, e é aquela história toda que toda pessoa passa quando o filho desencarna. Eu me lembro dos médicos lutando, depois de uma cirurgia longa, né? Ele já estava em casa e tudo. E quando ele desencarnou, ele deu um grito, desencarnou, eu pedi os médicos para saírem, né? A minha primeira esposa, que é mãe dessas duas, da filha e do filho, ela, coitada, ela não aguentou, saiu correndo, e é normal isso. Eu fiz uma prece e falei com ele em voz alta: meu filho, agora está na hora de assumir a vida na normalidade. Fiz uma prece, né, agradeci a Deus, e foi assim. 2 filhos, né? E agora, recentemente, tem 3 anos, né? Eu já no segundo casamento, estou com 26 anos de casado, segundo casamento. Nosso filho de 20 anos passou no vestibular da UERJ de Direito, estudou 2 anos, muito bonito, muito forte, cuidava da saúde, teve uma parada cardíaca e desencarnou, né? Com 20 anos de idade. Com 20 anos, uma parada cardíaca. E é um choque você chegar no hospital e encontrar um filho morto. Não se pode dizer que tem know-how em morte. Eu não tenho know-how em morte. Não existe. Né? A dor do amor, não. Ela dói para todo mundo. E até hoje nós estamos administrando essa síndrome do ninho vazio, né, que fica. Sim. E sempre mantendo o nosso pensamento elevado. O Divaldo me deu uma informação sobre ele, muito interessante. E ele falou uma coisa, o Divaldo não o conhecia pessoalmente, né? Quer dizer, eu acho que não, né? Eu já desconfio com meus filhos. Nessas alturas. Ele não pode desconfiar nada, né? Ele falou assim: olha, eu estive com ele, ele está tranquilo, porque meu filho era tranquilo mesmo. Ele está frustrado porque ele tinha projetos, jovem, de 20 anos, né? E é claro que todas as circunstâncias que atravessaram essa desencarnação, que ele foi comemorar porque passou no vestibular da UERJ, um vestibular dificílimo para o direito. Com certeza. Foi com os amigos comemorar e teve uma parada cardíaca. Até hoje o inquérito, né, não está concluído ainda.
Poxa Porque na vida. época a prefeitura, a situação no governo do estado estava de falência e existiam 3.000 casos na frente Meu de Deus! análise, e até hoje está inconcluso o exame sorológico, etc., para se chegar a um ponto. Mas para nós isso não está fazendo muita diferença. Temos, assim, contatos. Eu tive um contato com ele durante o sonho, por exemplo, uma tarde de quinta-feira. A gente, quando é médico, trabalha na mesma mediúnica, sou de família espírita, né? Sim. É normal, mediunidade é normal, viver com os espíritos. A gente faz convive parte do métier, como naturalmente. diria Allan Kardec, né? Isso. Eu sonhei que eu estava num lugar, ele já tinha uns 8 meses desencarnado. E eu vi meu filho sentado lá no meio de um monte de jovens, meio triste assim, né? Eu falei com a pessoa ao lado, quer dizer, de tarde, depois do almoço, eu deitei e tive para mim foi um desdobramento. Desdobramento. Isso, porque eu fui muito consciente. E eu falei com a pessoa ao lado, aquele é meu filho, eu quero vê-lo. Pode ir, vai lá. Cheguei lá, ele estava abatido, estava debilitado. Então, peguei ele, sacudi, dei força para ele, né? Depois ele me levou num lugar onde ele dormia, me mostrou um aparelho estranhíssimo e me disse que, ele falou assim, pai, isso aqui é como se fosse 4G. Eu não sabia o que era 4G, agora a gente já sabe. Agora a gente sabe. Mas na época eu não sabia o que era 4G, né? Era um aparelho de comunicação. E ele falou assim, eu aqui me comunico muito bem com as pessoas da Terra. Aí eu falei, olha, que coisa boa, meu filho, você está podendo fazer pesquisa? Ele falou, pai, não é assim, o jeitão igualzinho. Ele era assim, desse jeito. Não, pai, calma. Descolado, né? Não é assim, pai. Então nós estamos vivendo hoje, né? A minha mulher faz palestra em todo que é lugar, na Teresa Camasmi, lançou livro. E a gente está fazendo palestras em todos os lugares e trazendo toda a consolação que for possível para aquele que teve a experiência da perda de entes queridos. Com certeza, né? Da primeira vez que você passou pela experiência, né, do desencarne do filho, porque a gente, mesmo com uma bagagem espírita, de berço espírita, a dor dói igual no coração de todo mundo. Não tem como, né? Porque é a dor da saudade da convivência física, né? Então, a gente tem aquele olhar, porém, como foi o dia seguinte? Porque o dia seguinte é que a gente... ali a gente dá força, olha, vai, caminha, voltando para casa, meu filho, né? Mas você está voltando para sua casa e a minha ficou vazia. Como foi esse momento para você? Então, o primeiro filho, quando desencarnou, sendo um bebê, eu já tinha uma filha e a Juliana, ela veio com sequelas, veio com uma série de problemas congênitos e desencarnou com 37 anos, né, essa filha. Né? Agora, esse menino, ele desencarnou com 4 meses e a gente acompanhou ele desde a cirurgia, então foi muito sofrimento. Então, de uma certa maneira, nós já estávamos preparados, porque foram cirurgias de rim gravíssimas. Nossa, para uma criança, o rim já é uma cirurgia muito... O que é interessante é a marca que ficou, parecia uma chifrada mesmo. Olha do só. toureiro espanhol. Agora ele liberou, né? Sim. Então, quando ele desencarnou, nós fizemos no grupo espírita, né? Fizemos prece, todos cantaram Quanta Luz, né? No dia do enterro. Eu hoje sou psicólogo clínico, mas eu era engenheiro na época. Os colegas da Varig vieram participar e ficaram encantados com o ambiente sereno do enterro, né? Então você pergunta assim, quando você retorna à casa e chega e a casa está vazia, nesse caso, ela já estava vazia desde quando ele nasceu, porque quando a gente não voltou com ele, ele ficou na incubadeira. Então ficou mais tempo no hospital do que propriamente com a gente.
O sofrimento maior foi o último, porque era uma convivência de 20 anos. 20 anos, saudável, alegre, cheio de projetos na vida, Aí que querendo pegou. expandir. Aí eu posso dizer para você que eu entendi, só aí eu entendi por que eu nasci numa família espírita, porque se eu não fosse espírita, eu não aguentaria. Com certeza. Porque a gente olha e a gente fala, qual o sentido da vida nessa hora? Só a compreensão que a gente tem da vida após a morte, da comunicabilidade dos espíritos, né? Só essa compreensão é que deixa a gente com a segurança de que está tudo certo. Pode haver injustiça no mundo, mas a lei é justa, é justa. Com Os homens certeza. podem cometer coisas erradas, podem fazer coisas erradas, mas ninguém está nessas conjunções de modo injusto, não é? Com certeza. Senão, o pai não seria perfeito, bom e dando oportunidades para a gente renovar. Ele vivia castigando a gente e não é o que acontece. Agora, um aspecto interessante que eu posso trazer para aqueles que estão dando a honra de assistir é que nessa condição de psicólogo clínico, eu atendi um jovem que teve uma parada cardíaca na comemoração de um evento e a namorada levou ele para o hospital e ele só se salvou porque estava no hospital, ele teve uma parada cardíaca no hospital. Olha só. E aí ele entrou em pânico, ele viu a morte perto, né? Então me procurou, ele sabendo da minha questão, né? Da minha experiência, e ouvindo o relato dele, eu falei, mas quando você estava na comemoração, porque a gente não sabe os detalhes dessa comemoração, o que foi que meu filho bebeu, o que botaram no copo dele, o que foi que aconteceu. Hoje em dia não faz diferença, porque isso não traz... Ele teve uma parada cardiorrespiratória, Isso. né? Mas no caso dele, botaram uma coisa no copo dele. Ah, certo. Aí a namorada estava ao lado, viu que ele começou a ter problemas, entrou num pânico. Ele falou, eu vi, como se eu estivesse fora do corpo. E me ressuscitaram lá. Olha Então eu só. pude trabalhar psicologicamente, né, dentro do existencialismo, uma questão que faz parte da minha vida. Isso não é uma coisa fácil, não. Porque você tá de frente com a sua história nesse Exatamente, momento, né? exatamente. E um reencontro com o seu filho. Agora, eu posso dizer, assim, de coração, que a quem esteja passando uma situação como essa, da chamada perda de entes queridos, que não há morte, né? Não há morte, ele continua vivo. A comunicação, ela se realiza através dos pensamentos, das emoções. Sim. E a gente tem sempre uma chance de reencontrar, nem que seja desdobrado pelo sono. Não existe o fim, não tem. Não tem fim. Agora, alguma coisa aconteceu no passado para que isso tenha... Que ele precisava desse assim. tempo A de menos uma que conclusão. seja alguma coisa que a pessoa fez, que aí atentou contra o aguilhão, aí é diferente, né? Mas quando é uma questão reencarnatória, nós temos então aí a doutrina espírita iluminando esses caminhos. Sim, com certeza. E oferecendo. Júlio César, isso causa uma dor emocional muito grande. É verdade. Né? E já foi comprovado cientificamente que a dor emocional, quando a pessoa está nesse estágio e ela passa por uma ressonância magnética, a região do cérebro que apresenta, que registra a dor física, é a mesma que registra a dor emocional. Então, é possível registrar uma dor que é das emoções. Quando uma pessoa chega no teu consultório sem esse conhecimento de continuidade da vida, a vida após a vida, e vem trazendo essa dor profunda emocional, como falar com essa pessoa? Então, esse é um desafio. Você falou no início da sua fala bem sobre o desafio.
Quando chega um evangélico, um materialista ateu, um filho de Deus está sofrendo e que vai no consultório, está tentando clarear o horizonte das possibilidades, quando chega um católico, né? Que não tem essa base, não tem essa compreensão da fé raciocinada. Sim. Então, o que eu faço, né? Eu falo do valor da vida, né? O valor da vida. Há autores sensacionais que trazem sinais, como se fosse um balizamento, aquele olho de gato da estrada, Sim. muito semelhantes ao que a gente tem na compreensão espírita. Por exemplo, Jean Leloup, que é o francês, que no catolicismo é considerado um avançado. Eu uso bastante as obras do Jean Leloup Ele é fantástico, para né? poder ajudar a pessoa, através da leitura, a compreender, porque eles não estudam, não têm um hábito de estudo como nós, Não. espírita, temos de estudar. Ninguém né? procura nos livros. E eles ficam admirados sua dor. com um católico falando assim, né? E ele é sensacional. Né? Ele é. Então, eu vou através dessas abordagens. Mas a questão mais importante, que é o valor da vida, é aquele em que eu faço com o feijãozinho que as crianças... Não tem aquela brincadeira de criança botar o feijãozinho no algodão? Sim, Principalmente sim. deprimido. E dá brotinho. Eu faço experiências assim no consultório com um resultado ótimo. Olha que bacana. Olha só como é que eu faço. A pessoa quando está deprimida, está submetida a perdas, um trauma como esse, ela fica assim, sem horizonte, fica achando que aquilo não tem solução, entra numa baixa imunológica da depressão. Muito grande. Então é importante que ele possa compreender que, apesar de tudo isso, ele continua sendo um potencial de felicidade, de paz de espírito, embora relativo, mas ele pode arregimentar energias no sentido da vida, né? Lógico. Então eu faço a seguinte experiência. Um copinho de plástico, desse de cafezinho, algodão molhadinho, 3 feijões ali. Feijão preto mesmo, né? Por que 3? Porque às vezes vem um com defeito, né? Boto 3. E digo para ele, vai botar 1, 2 e 3. Bota na sua casa, no lugar bota esse, no outro bota aquele, número 1, número 2, número 3. No primeiro, quando você acordar, você bota a sua mão, e se a pessoa está deprimida, arrasada, com a síndrome do ninho vazio, achando que o mundo não tem mais solução, não vê brilho, né? Bota a sua mão lá, bota a sua mão lá. E deseja tudo de bom para esse feijãozinho. À noite, quando chegar do trabalho, chegar das suas tarefas, naquele terceiro feijão, solta os cachorros, coche marimbondo, fala tudo que tem dentro de você de ruim, joga praga nesse feijãozinho. Aqui. E o do meio deixa a natureza agir. Agora bota água nos 3, sem botar água não funciona. Claro. Com uma semana acontece, para eles é como se fosse um milagre. Mas para nós não é um milagre, é uma experiência vibracional. O feijão que ele botou a mão cresce uma rama maior do que o da natureza. E o outro fica mirrado, fechado, não como cresce. Se ele tivesse... Eu tenho fotografia, tenho fotos de experimentos só, nesse sentido. Aí eu falo, você sabe por que esse feijão cresceu mais do que o da natureza? Não, porque você botou sua mão, você colocou sua força. E eu tenho isso? Tem. Foi o Vygotsky que trouxe essa noção de zona de desenvolvimento proximal. Você aproximar-se de uma pessoa e dar a ele a condição dele compreender o potencial que ele tem para se desenvolver à frente. Sim, com certeza. E isso tem sido o modo que eu tenho abordado as pessoas que chegam com depressão, angústia, esses desesperos da vida cotidiana, pânico, né? Perda de ente querido, tormento. Né? Eu tenho um registro de uma senhora que entrou no consultório, correu e se jogou no chão, batendo os pés, como se fosse uma criança desesperada. Sim. Eu quero meu filho de volta. Eu quero meu filho, aos gritos, eu quero meu filho de volta. Então eu sentei no chão, botei a cabecinha dela no meu colo e começamos um diálogo. E é assim que a gente vai abordando com carinho, com inteligência, com sensibilidade, despertando da alma os seus potenciais maravilhosos. Né? Quando a pessoa tem um movimento de não aceitação
do retorno, né, de um filho para a pátria espiritual, que tem um ditado que diz assim, a pessoa pode ter o retorno, né, ou a perda, como dizem, do seu marido, do seu pai, da sua mãe, de quem for, mas quando perde um filho, é a dor mais dilacerante do mundo. A pessoa ter essa dor durante um certo período, a gente sabe que é natural você precisa passar pelo luto. O luto é natural você vivenciar. Certamente. Né? Então, depois que você passa por essa fase, mas aí passam mais 2, 5, 10, 15 anos e a pessoa continua naquela não aceitação, naquela revolta, porque o filho era meu. Como tratar isso e qual é o diagnóstico, o transtorno que a pessoa está vivendo? Porque já passou um tempo de luto, você não vai levar o luto pela vida toda. É verdade. Aí tem 2 princípios que precisam ser compreendidos. Primeiro, aquilo que o Freud falou, de que o luto é a sombra do objeto perdido. Sim. Uma sombra que fica, né? Fica um espaço vazio. E a outra é que, quando a pessoa passa por uma desilusão, é porque teve uma ilusão antes. Exatamente. Então eu abordo por aí. Qual era a ilusão? Que o filho era meu. Que eu era proprietário do filho. Foi me tirado aquela propriedade. Então eu pego outros casos de desilusão, onde a pessoa efetivamente se dá conta de que é melhor viver a desilusão do que continuar na ilusão. Exatamente. Tem muita gente que tem filho encarnado na ilusão de que o filho é proprietário dela. A gente sabe, pelos conceitos da doutrina espírita, que um espírito vem na família, ele se utiliza de um corpo. A questão 132 do Livro dos Espíritos nos fala sobre a finalidade de um espírito se utilizar de um corpo, né? Para passar pelas provas, pelas expiações, alcançar a perfeição, fazer a sua parte no contexto geral, né? Nós sabemos disso, mas as pessoas não sabem. Sim. Não têm noção de que são espíritos. Então, essa passagem, o filho vem pela família para ganhar, ter um ganho ali educacional, ir para o mundo, mas há familiares cuja relação entre os pais, os responsáveis, muitas vezes não é boa, e o filho fica ali como aquele jogo de cabo de guerra. O filho fica ali ocupando um lugar, porque a ausência dele vai deixar o vácuo, vai aparecer a diferença do casal. Sim. Quantas vezes conversei com casais? Eu tenho um episódio, a gente não pode narrar os detalhes, são éticos, né? Sim, lógico. Mas eu tenho um episódio nesse sentido, onde um pai chegou no meu consultório e falando mal do filho, e o filho lá na recepção, a mãe calada do lado, se observava ali o abismo entre o casal, né? Ele médico, os dois já são desencarnados hoje, né? E esse menino, ele trazia uma síndrome que para eles era falta de vergonha na cara, como ele dizia, porque ele era mentiroso. E ele dizia, ter um filho assim eu prefiro não ter, prefiro que morra, falava assim. Você está falando do seu filho. Eu queria que meu filho fosse médico, eu queria que meu filho fosse isso e aquilo. Então, fui conversar com ele e perguntei assim, você sabe que você mente? Ele falou, sei. Olha, menos mal, né? Porque quando o mentiroso acha que é verdade, aí é psicopatológico. Porque ele acredita em algo irreal. Irreal, tá? Como diz o Lacan, o imaginário está ocupando o lugar do real. Sim. Então, é realmente uma questão delicada. Eu falei, então vamos transformar essa palavra mentira em estratégia. Por que você precisa usar dessas estratégias para lidar com o seu pai? Ele falou, porque você não convive com ele, você não sabe como é que ele é. Você está fazendo essa pergunta, você não sabe o que é conviver com meu pai. Eu falei, me conte aí. Então começou o processo assim. Ele me contando as estratégias que tinha que fazer
para lidar com o pai. O princípio seria, entre aspas, assim, preciso enganar meu rei para melhor servi-lo. E ele era muito mais inteligente do que você pode imaginar. Você não tem ideia do enredo que é a história desse menino. Hoje ele está casado, está com profissão, hoje ele está bem, hoje tá resolvido. Já está resolvido. E foi progressivamente enfrentando a verdade, colocando-se junto ao pai, foi dando força para ele conseguir. É um caso de perda de um filho encarnado, que para o pai aquele filho não existia. Não. A mãe estava completamente anulada pelo pai. Ela me dizia assim, olha, eu não tenho força em casa. Então nós estamos vendo aí uma perda de ente querido. E ele um dominador, presente. Porque ou é do jeito que eu quero ou é de jeito nenhum. Exato. A gente chama isso no essencialismo substitutivo dominador. Para comer do meu feijão tem que ser da minha religião. Por aí, é isso mesmo. Agora, quando acontece, Júlio, da pessoa ter, por exemplo, esse desvínculo com o filho, com a filha, né? Aquele afastamento, aquela frieza e, tipo assim, essa pessoa está errado no mundo. Tudo que faz está errado, tudo que faz dá errado. Está falando do filho, o filho quando ele está fora do padrão. Os pais, né, fazendo as críticas, porque a gente sabe que há também uma incompatibilidade, né, muitas vezes de opiniões, de condutas, cada um é cada um. Às vezes é um processo reencarnatório, um dos inimigos se reencontraram ali. Sim, e ele não vai morrer de amores, com certeza. Né? E a pessoa vê que o filho desencarna. E aí, aquela dor, porque, no caso disso daí, quero que morra, some da minha vida, não me dá trabalho, não faz isso. E a pessoa desencarna. É natural o processo da culpa ser dilacerante ali, no caso da pessoa que tem esse sentimento? Compreendo sua pergunta, eu acho que ela é uma pergunta importante. E muitas vezes a culpa, ela é induzida. Eu tenho um caso registrado de uma mãe que, quando o marido desencarnou, o pai da jovem, né, colocou a culpa nela, você matou seu pai. Às vezes a pessoa ainda leva isso na consciência. Uma menina, uma jovem, ainda tem... Desenvolve um transtorno lá para frente. Quer dizer, tem também a culpa induzida. Sim. Que a gente precisa desfazer esse processo, ressignificar. O olhar do espírito nesse contexto, eu preciso fazer assim uma pequena digressão sobre isso, para poder ver. Para entender. O passado, no modo existencial, ele é presentificado ao modo da culpa. Sim. A pessoa não tem como voltar ao passado. O Chico Xavier falou aquela frase maravilhosa. Nossa, magnânima. Não dá para voltar ao passado, fazer de novo. Mas vamos fazer diferente agora. Então a gente traz o passado ao modo da culpa. Então ele é presentificado ao modo da culpa. Muitas vezes colocamos o porvir ao modo da ansiedade. A ansiedade é o que eu quero que sonhe logo. Até o elevador que tem velocidade constante, eu acho que está demorando hoje, que eu estou muito ansioso. Esse elevador está demorando, não sei o que está acontecendo. E o presente é presentificado ao modo da angústia. Então, olha só, culpa, angústia e ansiedade, esse trio. Nossa Senhora, não dá certo. Então, as pessoas chegam carregadas com essas questões. Perfeito. Envelopando a perda, envelopando uma culpa existencial. Porque existe uma culpa patológica, aquela que adoece, que leva a pessoa até desencarnar. Sim. Existe uma culpa existencial. Você tem uma decisão. Olha só, a cisão aqui, ó. Vou para lá ou vou para cá? Decisão. Sim. Aí você vem para cá. Você pode amanhã falar assim, eu deveria ter ido por lá. Mas você só sabe disso porque experimentou um caminho. Foi de um lado, né? Isso é chamada culpa existencial. Kierkegaard estuda isso. Outros autores filosóficos existencialistas trabalham isso. Agora, a culpa doentia é aquela em que a pessoa tem um ganho secundário naquela dor, porque ela acredita que é
mutilando o corpo, ele acredita que o corpo é a fonte do pecado. Sim. Então a pessoa se atormenta, E são outros conflitos que estão por trás, né? Exatamente. E abre campo para obsessões espirituais. Com certeza. Porque, na verdade, não existe um algoz se não existe uma vítima. Sim. E ele se vitima, dá o chicote para o algoz, olha aí, está aberto um processo obsessivo. Tá feito, é. E a pessoa chega doente, mas sem saber de nada disso. E a gente vai encarando essa pedreira enorme Nossa e Senhora. vai resolvendo uma coisa depois da outra. Entrevistas Exato. familiares, etc. Há uma outra questão também interessante, que são os deprimidos que melhoram. Em que a família depois pede para ele voltar a ficar deprimido de novo. Porque não aguenta mais ele. Cada um. Ninguém está contente do jeito que está. Porque depressão, o que é? Pressão para baixo. Depressão. Ele está deprimido. É força sobre superfície. Depressão. O que a gente faz? Vamos botar isso para fora. Vamos verter isso. Ex movere. Existere. Existência vem da palavra existere. É para fora. Sim. Mas quando vai para fora, vira fio desencapado. Dá choque. Aí segura. Vira porco-espinho. Aí todo mundo pede para ele voltar a ficar deprimido. Engolir os sapos, engolir... Olha, também tem essa questão, né? Tem. Então, no trato, você está me fazendo essa pergunta, né? No trato com as doenças da alma, né? É impressionante o papel do passe, da água fluidificada, da desobsessão, da prece. Fundamental. Né? Do ambiente bom, do culto evangélico do lar, na recuperação das pessoas. Pacifica o coração. E você tem razão, tem pessoas que não têm esse métier, ou não aceitam a doutrina espírita. Eu não escondo que sou espírita. Para trabalhar lá no consultório, eles sabem que eu sou espírita. Se veio, eu vou falar nessa visão. E eu não deixo de ser espírita, não. Não tira a camisa, não. Não parte do modo de ser. A gente já nasceu assim, não é Mas assim? não é? Eu vim pronto. Júlio, o que você diria para uma pessoa que sente essa culpa pelo desencarne do filho, de tanto ficar apontando o dedo? Pois é. Você está falando daquele caso que eu contei, da pessoa que, além de tudo, alguém ainda disse, você foi culpado da morte. Uhum. Isso é uma questão em que a gente pega a palavra autor, ela é a base da autoridade. A palavra autor é a base da autoridade. Então, com que autoridade? Quem deu a chancela? Quem é que deu essa autoridade a essa pessoa para ter essa força para dizer isso para você? Para julgar. A gente precisa ressignificar a experiência. Com certeza. Não é? Porque a autoridade é dada por quem é autor. A gente vê isso no movimento espírita. Sim. As pessoas que são teóricas, que falam espiritismo teórico, eles podem até explicar bem pedagogicamente. Mas é preciso viver no dia a dia da casa espírita como a gente vive. Sim. Para compreender a doutrina espírita. Para viver ela. Então, aí é autor. Então tem autoridade para falar das coisas, não é? Sim, com certeza. Então, eu acho que a questão está por aí. A gente faz um ressignificar daquela verdade que veio, que é uma verdade paradigmática, porque minha mãe disse, porque eu vi assim, eu sou o culpado. Então a gente vai buscando os fundamentos disso, onde é que está fundamentada essa verdade para a ressignificação. Resgatar isso daí. Essa ressignificação é sempre baseado em outros exemplos da pessoa. Por exemplo, há um paradigma que diz assim, que toda mãe ama seu filho. Mas isso não é uma verdade absoluta, porque tem mães que odeiam o filho, porque é um inimigo reencarnado, ele está ali para amar. Com certeza. Mas isso não é um passo de mágica. Mas se a pessoa acredita, o filho acredita nesse paradigma, ele precisa ressignificar isso. Nunca vai dizer para a pessoa, sua mãe te ama, te odeia, não é isso. Mas se ela me ama e a coisa está assim, então a culpa é minha. Aí está lá se torturando. Exatamente. Não se pode. culpando.
Como tem gente que fala, foi Deus que me puniu levando meu filho. De jeito. Então dá uma ideia de Deus punitivo. Sim, Não é? sim. Então são questões profundas e a gente tem um respeito muito grande, um respeito muito grande às pessoas que chegam padecendo suas perdas, né? Nós precisamos tomar cuidado quando fazemos a nossa abordagem, porque nem todos são espíritas, nem todos compreendem que o espírito, somos todos nós. Lá no método, Kardec, no livro dos médiuns, ele fala que numa situação como essa, é bom que a pessoa se compreenda espírito. Perfeitamente. Para poder abordar todo o resto. Mas se ele não se entende um espírito, não entende que o filho dele é um espírito, pensa que é um ser bioquímico... Acabou ali, acabou a vida. pronto. Acabar no pó, nadar para morrer na praia. É uma ilusão. Com Se a certeza. pessoa não compreender, não tiver condições, a gente tem que fazer a nossa prece. Um dia ela vai Com acordar para a certeza. realidade. Júlio, nós estamos aqui felizes porque estamos levando essa compreensão. É verdade. Em uma palavra, qual a emoção que Ana Maria deve reconstruir nessa jornada que ela está vivendo? A emoção de amar o seu filho querido, a sua filha querida, porque o amor, ele não tem fronteiras com a morte. Ama, porque ele ou ela, a pessoa vai receber essa vibração. Eu tive a felicidade de ter, através da mediunidade, essa comunicação do nosso filho, que ele sentiu o amor. Então, o amor, ele atravessa isso, atravessa. Então, é uma sensação de que Deus é justo, de que o amor, ele impera. Aconteceu alguma coisa no passado. Eu tenho um pequeno episódio da minha filha Juliana, ela com uma paralisia cerebral, tinha uma idade mental de 6 anos de idade e tal. Um dia eu estava muito triste, ela botou minha cabeça no colinho dela e lambeu o meu rosto todo, porque ela não falava, ela tinha dificuldade. Foi a forma de degustar o pai. Acariciar a alma. Eu fui degustado. É isso Aí mesmo. lambeu. E aquilo para mim foi um reconforto. Foi a maneira que ela teve. Sim. Ela não sabia que eu tinha perdido um irmão. Eu não sabia de nada disso cognitivamente, mas emocionalmente, mas sentia, o espírito. Né? É isso mesmo. Então, meu querido amigo, muito obrigado pela sua presença, pelo esclarecimento e principalmente por vir aqui confortar os corações das perdas que sentimos diariamente. Tá certo. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Muita paz. Então, quando a doutora Anise vem falando sobre a emoção a ser reconstruída, ela está falando das nossas dores, né? A dor da perda, que não deixa de ser a dor emocional, porque aquilo dói a alma. Então vamos ver o que é que a doutora Anise da Silveira fala sobre essa dor da perda, dor emocional. Como é que a gente alivia essa dor? O luto tem que ser vivido, porém, vamos ver o que é que a doutora Anise orienta aqui. Sentindo vontade, chore. Não reprima essa dor. Ao liberar a emoção que alivia o estresse, estará expelindo as lágrimas e liberando a ocitocina, a noradrenalina e a adrenalina, que tem um efeito analgésico à sua dor e causa uma sensação de leveza ao corpo. Só não fique na cama e nem em lamentações, porque a lamentação constante
gera mais lágrimas e dores. E ela diz assim: chorou, levantou, saiu, deu a volta por cima e vamos em frente. Sabe por quê? A dor da perda, ela deve ser vivida, mas ela não deve ser eternizada. A parte mais bonita, a parte mais especial daquele que ama é alimentar o amor que sente. Ninguém alimenta um amor com dor, com lamentações, com queixume. Quem alimenta o amor, alimenta com alegria, com a melhor parte. Então, quando eu sofrer naquele momento, com aquela lágrima reprimida, com a dor da saudade, vou chorar sim, e aí eu vou lembrar dos melhores momentos de amor vivenciado com aquela pessoa, do sorriso, da alegria, mas não vou ficar pensando, fulano não está mais aqui, foi embora, e eu sentia isso, que... Não, o sorriso, a alegria, porque se o fulano, se o meu amado, a minha amada tivesse aqui, eu não ia estar em lágrimas, porque a pessoa olha para mim e fala, fui. Eu iria estar vivendo a alegria de estar junto. Então, transmita e sinta essa alegria renovada dos momentos felizes. Então, se você tem emoções a serem reconstruídas, não esqueça, mande a sua história para esse número do WhatsApp. Quem sabe na próxima semana será a sua história que estaremos aqui reconstruindo as emoções. Juntas, eu, você, Joana de Ângeles e a doutora Anísia da Silveira, para que você mande-nos, não esqueça de anotar. Então, é isso. Para que você tenha uma semana de alegria, de lembranças boas, saudáveis e com o coração cheio de amor. Beijinho cor-de-rosa.